E eu lembro que quando eu estava na escola, e antecipava o Dia dos Pais, a gente tinha sempre uma celebração para os pais. E os professores juntavam os alunos para a gente fazer uma homenagem a eles. E eu me recordo que sempre que a gente saía da sala para ensaiar, tinha um grupo de 3 pessoas no cantinho, tristes. Um deles ainda chorava e vinha um psicólogo falar com eles. E aquilo marcou meu coração, porque eu olhava e eu saía com certa empatia por eles, porque eu pensava e sabia que um deles tinha acabado de perder o pai. E eu não tinha o conhecimento de que nós temos um pai que supre toda a ausência do pai físico. Nós temos um pai que é o Senhor Jesus, que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente. Mas quando ele vai voltar? Que dia ele volta? Papai, que dia você vai voltar? Eu queria que todos abrissem a palavra de Deus lá no livro de Mateus, Mateus 24, 36. E eu rapidamente vou ler, porque o nosso tempo urge. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor Jesus, Deus amado, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, clamo, peço, rogo para que em nome de Jesus o Senhor nos cubra com o teu poder e poder do teu Espírito Santo, amarrando, amordaçando e repreendendo toda cilada e setas do maligno em nome de Jesus, que não deixe essa palavra, Senhor Jesus, ser atrapalhada ao entrar no coração dos teus filhos em nome de Jesus. Repreende todo o laço satânico, toda a seta do mal em nome de Jesus e nos cubra, Senhor, para recebermos a tua mensagem. Porque não é o homem quem está dando, e sim, Senhor Jesus, um representante de ti, pecador, miserável, mas que precisa passar essa mensagem no teu nome, para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu lembro que, recém-convertido, lá no ano de 1998, falavam para mim que Jesus vai voltar. Jesus vem sem demora e ele vai voltar. E eu me perguntava assim, Jesus não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele já não está aqui, por que ele precisa voltar?
Depois eu fui entendendo que é a glória da redenção, é a maravilha dele voltar e me levar junto com ele, e nos levar junto com ele, Maranata. Oh Deus, que delícia! Como é gostoso pensar que Jesus vai voltar. Papai, quando você vai voltar? Muitos já fizeram essa pergunta para seu pai. Mas como é bom saber de que um dia ele vai sim voltar. E muitas igrejas, muitos falsos profetas, muitas seitas, querem porque querem, através da numerologia, do estudo, dizer a data, a hora e o momento exato que ele vai voltar. Muitos já quebraram a cara, já se perderam, estão refazendo as contas, mas ainda insistem em falar o dia, a hora e o momento. Mas a palavra de Deus diz que ninguém sabe. E esse é um mistério que a gente tem a esperança de que ele voltará. E se ele voltar, estamos preparados? E se ele voltar hoje, como você está? Seremos vizinhos? Estaremos juntos na carruagem, na classe executiva? Quantos creem que se ele voltar agora, irá com ele? Irá junto com ele? Quantos creem? Eu quero falar que se existe dúvida, alguma dúvida no seu coração, iremos orar por isso. Porque a certeza de que ele volta e ele vai levá-los consigo, ela tem que ser certa, sem dúvidas. Tem um pastor que fala que quando Jesus voltar, um vai olhar para o lado e vai falar assim, nossa, você veio. E outros vão olhar para o lado e vão falar, até aquele ali veio. E outros vão olhar e falar, nossa, mas aquele cara não está aqui. Aquele que falava de Jesus, aquele que expulsava demônios, que profetizava em nome de Jesus, que dele. Algumas surpresas acontecerão. Eu lembro que esses dias nós temos aqui o Mateus, o Buzz, alguns conhecem por Buzz, o Mateus, ele está lá no Canadá. E no Canadá existe um fuso horário de 5 horas. Então, o Tiago chegou com o telefone, uma chamada de vídeo, onde ele estava lá, né? E aqui era 5 da tarde e lá era meio-dia. Eu falei assim, Buzz, se Jesus voltar aqui, eu falo para você, daí você se prepara. Mas a palavra de Deus diz que ele vem como relâmpago. A palavra de Deus diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então não vai dar tempo. Porque o relâmpago, cai e aconteceu. Como seria bom se a gente pudesse chegar quando o Senhor tivesse vindo e falar assim, Senhor, espera 2 minutinhos, eu vou ali me acertar e já vou contigo. Não vai dar tempo, queridos. Não vai dar tempo. E como é difícil estarmos sempre na presença do Senhor. E eu me recordo que, certa noite, o meu filho pediu para eu deitar no seu quarto. E eu caí no sono ali no quarto dele, e de madrugada ele me acordou e falou, papai, por que eu estou aqui? Papai, por que você me colocou no mundo? Papai, se Deus é tão bom, por que existe sofrimento, dor, saudades, angústia, tristeza? Papai, se Deus
É Deus. Por que Ele permitiu que o anjo da luz, Lúcifer, se revoltasse? Eu lembro que eu pedi orientação do Espírito Santo de Deus. E a única palavra que veio ao meu coração naquele momento em que eu estava cansado, era madrugada, me veio a palavra do profeta Jeremias. Jeremias 29:13. Buscares e me acharás, quando buscares de todo o coração. Eu falei, filhinho, muitos desses teus questionamentos talvez não resista à resposta momentânea, mas se a gente buscar Jesus de todo o nosso coração, Ele vai responder todos os teus questionamentos. Como é difícil a gente saber e se orientar exatamente na posição de que Deus não é aquele cara mau e ruim que só fala não e que castiga, mas Deus é aquele que direciona. E quando muitos do mundo falam que todos os caminhos levam a Deus, que Deus é um cara cordial e diplomático, não. Deus é um só, e só tem um caminho que leva a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Nessa semana, escutei um testemunho da Boca do Brasil, de que ele estava numa cidade, uma grande metrópole, viajando com a família, e lá não falavam a língua dele, e caiu o GPS dele. Ele ficou perdido. Então, na condução do Espírito Santo, falou, vá reto, vire à direita. E quando ele viu, ele já estava na frente do lugar que ele tinha que estar. Deus é o nosso GPS, Jesus é o nosso GPS. E como a gente se perde? Como a gente se perde? Quando um filho chama a Deus, quando um filho chama um pai, é porque com certeza absoluta existe algum interesse por trás. Quando chamamos e pedimos ao Pai é porque tem algo que a gente quer. E como a gente gosta de pedir e esquece de agradecer. Como é gostoso a gente poder pedir tudo aquilo que a gente tem vontade, tudo aquilo que a gente tem desejo. E quando um adolescente procura o pai, geralmente é para pedir alguma coisa, dinheiro, favor. E nós, muitas vezes, só nos chegamos diante do Pai, que é para pedir, pedir, pedir e pedir. E quando agradecemos, dificilmente agradecemos. Lá no livro de Hebreus 10:35, existe uma passagem que rapidamente eu vou ler. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Aqui eu me recordo de uma passagem que muitos provavelmente já escutaram, mas é uma passagem onde uma pessoa teve um sonho, e ele sonhou que ele andava na praia com o Senhor. E naquele instante aparecia um telão da sua vida, onde ele via os momentos que ele passava caminhando com o Senhor. E o Senhor prometeu para ele, filho,
eu nunca vou te abandonar. E naquele caminhar, ele olhando a sua vida e viu que nos momentos mais difíceis da sua vida, os momentos mais tristes, mais angustiantes, ele via somente uma pegada na areia. E ele chegou para Deus e falou: Senhor, o Senhor falou para mim que nunca ia me abandonar. Mas nos momentos mais terríveis, mais difíceis, eu só via uma pegada na areia. E Deus falou com ele, falou: sim, meu filho, eu prometi para você que nunca iria te abandonar e nunca te abandonei. E nesses momentos em que tinha apenas uma pegada na areia, foram os momentos que eu te carreguei no colo, porque você não podia caminhar. Deus muitas vezes nos carrega no colo e nós não percebemos. São nos momentos de maior dificuldade, maiores aflições, maiores tempestades, que nós temos dois propósitos: ou nadar ou afundar. Jesus é maravilhoso. E não existe promessa maior e convicção e a certeza de que Deus existe, que é aquilo que está escrito em Mateus 35, onde a promessa dela se cumpre. Onde diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lembra quando você assiste um filme que diz assim, baseado em fatos reais? Isto daqui, nenhum judeu, nenhuma outra religião, ninguém consegue discordar. Jesus é um marco temporal que faz com que o Ocidente tenha a diferença do tempo, onde fala antes de Cristo e depois de Cristo. Onde nas escolas agora querem tirar o antes de Cristo e colocar menos no lugar de antes de Cristo. Mas isso ninguém vai tirar. Se perguntarem para você que dia é hoje, você vai falar: hoje é dia 11 de agosto de 2024. 2024 quer dizer do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um marco temporal que judeu nenhum e nenhuma outra religião consegue tirar. É verdadeiro, é fiel, e por isso nós cremos na palavra do Senhor, onde nós vivemos a realidade do tempo. Porque a prova do tempo é a prova de que Deus existe. E se eu perguntar aqui para vocês se vocês lembram o nome do bisavô de vocês, poucos vão saber. Mas o nome dos pais do bisavô de vocês, poucos vão lembrar. Por quê? Porque tudo vai passar. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Essa é eterna e não há testemunho maior de prova de que Jesus, Deus, é soberano e existe, porque isto daqui está mais vivo do que nunca. Isto está dentro da nossa cronologia do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. E o dia de hoje se baseia, no Ocidente ao menos, de que Jesus veio 2024 anos atrás. E
como está o nosso tempo com Deus? Como é o nosso tempo com Deus? E eu estou terminando. Eu escutei algo que nos faz refletir, que tinha um homem muito rico que construiu um zoológico. E nesse zoológico, ele falou, esse zoológico está tão legal, tão bacana, que eu vou colocar $300 a entrada. E fez propaganda. E inaugurou o zoológico. Só que ninguém foi. Então ele baixou o preço para $100 a entrada, fez propaganda. E ninguém foi. Aí ele baixou o preço para $20. Ninguém apareceu. Então ele colocou lá a entrada franca. Grátis. Lotou de gente. Encheu. Todo mundo foi. E aí ele teve a brilhante ideia de fechar todos os portões do zoológico e soltar os leões. E falou, agora para sair $500. E todo mundo pagou. Sabe o que é isso? São as redes sociais. Eles querem nos escravizar. Tomam o nosso tempo. Tomam o nosso momento divino de às vezes estar com Deus. Nos deixam viciados, tristes, amargurados de ver pessoas muito bem-sucedidas, postando coisas, e nós às vezes não temos nada. É muita manchete para pouco anúncio. As redes sociais tomam o meu tempo, o teu tempo, e querem desvirtuar e tirar a alegria de podermos estar com os filhos, com a família, com Deus. E que possamos refletir. Pai, Maranata, Pai, vem sem demora. Porque muitas vezes estamos gastando o nosso precioso tempo com coisas que não são legais. Eu queria convidar vocês para ficar de pé, para a gente poder orar. Essa semana, eu tive que mediar uma situação tão triste, mas que machucou tanto meu coração, que foi uma briga judicial entre um pai e uma filha. E hoje, Dia dos Pais, onde a gente pergunta, papai, quando você vai voltar, papai? São tantas coisas, pai, que o mundo fala isso é importante. Ascensão social, dinheiro. Do que vale a pena ganhar o mundo, pai? E perder a nossa alma? Eu lembro que aquele pai olhava para mim e falava, Rodrigo, dá para chamar isso de filha? Eu confiei nela. Eu deixei tudo na mão dela. E ela entrou na justiça querendo tudo para ela. Rodrigo, onde está Deus nessa situação, Rodrigo? Espírito Santo de Deus. Pai, abraça o nosso coração. Faz com que possamos ter o Senhor como o nosso verdadeiro alimento, como o nosso verdadeiro motivo de viver. Quando o nosso filho pergunta, pai, por que eu estou aqui? Você tem que falar, porque Deus é maravilhoso e Ele tem tantas promessas abundantes, se buscarmos de todo o nosso coração. Senhor Jesus, se tivermos dúvida, Senhor, uma única dúvida de que quando o Senhor voltar, talvez nós não vamos contigo. Eu gostaria muito
muito que essa pessoa viesse falar, ou com o pastor Brasil, ou comigo, ou com a liderança, e que pudéssemos orar por ti, que pudéssemos orar por você, porque não vai ter duas chances, porque às vezes a gente tá querendo buscar, e quantas vezes a gente convida as pessoas, e as pessoas falam, como eu gosto de ir na igreja, mas se não tiver uma mudança no meu coração, eu não quero nem experimentar a paz que tem lá. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa tocar no coração de todos que aqui estão, e que se tiver alguma dúvida de salvação, que em nome de Jesus, venham falar conosco. Venha falar conosco e não saia daqui sem que a gente ore, para que Jesus possa fazer morada no teu coração e para que Ele possa ser o único e verdadeiro propósito e salvador das nossas vidas. Porque Ele vem como ladrão, que a gente não espera, que a gente não sabe a hora, e virá como um relâmpago, não vai e vir, não tem fuso horário, não tem escolha, ou é ou não é. Um vai e o outro fica. Senhor Jesus, Maranata, em nome de Jesus, que possamos receber a Tua palavra, como sendo a palavra, Senhor Jesus, que realmente vai mudar a minha vida daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Senta só um pouquinho, pessoal. Vou fazer algo que parece repetitivo, mas é obediência, não é repetição. Eu queria que todos os pais voltassem aqui na frente. Aqui na frente, aqui. Todos os pais. Isso, obrigado por levantar. Os que já vieram, venham de novo. Todos os pais venham aqui na frente. Já fiz isso no começo. A gente fica preocupado por causa do horário, né? Mas Deus falou, opa, então eu quero que vocês venham. Pode ser ali, Rodrigo, você também, né, pai, né? E um pai bom, né? Por que eu chamei todos os pais aqui? Porque Deus falou para mim assim, nesse momento, Espírito Santo, dá um abraço em cada um deles. E diz, não temas, que eu te ajudo, eu te fortaleço. Porque eu digo assim, ser pai é muito difícil. Ser exemplo é muito difícil. Então Jesus mandou assim, abraça cada um deles assim, ó. Se eles não estão sozinhos. Então receba o abraço. Tá? O Rodrigo vai dar para o pessoal do lado esquerdo, isso, esse lado aí, eu vou dar. Agora eu acho que não tem mais nenhum aviso, nada, né? Tá tudo correto. Então agora o nosso lanche, né? Vamos ter um lanchinho agora e depois vamos para os nossos lares também celebrar. E às vezes o pessoal pensa, Dia dos Pais, vem pouca gente. É que às vezes o pessoal também tem coisas, tem parentes que estão chegando, tem amigos que estão chegando. Então, gente, quarta-feira, 19 horas, estamos esperando vocês. Sábado, a partir das 13 horas, tem aula
de violão, tem aula de informática, tem aula de inglês. Estou sabendo que até vamos dar aula de japonês aí, né? Vou estudar e depois eu ensino. Tem diversas coisas, futebol, né? Tem estudo bíblico às 14h30 também. E à noite tem os adolescentes, que é 19 horas, tem os adolescentes aqui até 22 horas. Traga o seu filho, venha, né? E no domingo o nosso culto aqui começa 10h15 a oração. 15 minutos. E o culto em si começa às 10h30. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.